Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Eis que eu estou no meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová, quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Santificai-vos, purificai-vos, quero fazer maravilhas. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Do Rio Grande do Sul. Programa Mensagem da Cruz. Quero Já fazer está no ar. maravilhas. Pelo Marcos Vargas. A paz do meu pastor Marcos Vargas. Pastor, o som está muito alto. E aqui, vamos melhorar aqui, pastor. Daí ficou bem alto e a sua E agora? saudação ficou abafada. Então, eu vou cumprimentar de novo. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos os nossos ouvintes, nesta manhã. Estamos aqui com o pastor Marcos Vargas, nosso convidado, para fazer a segunda parte do tema Usos e Costumes. Paz, senhor pastor Marcos. Agora deu certo? Sim, agora está ótimo, 100% qualidade da transmissão. Graças a Deus, queremos agradecer a Deus por mais esta oportunidade para tratar deste tema tão importante que tem gerado muita dúvida e, em alguns casos, inclusive, polêmica, e outras pessoas acabam até mesmo se afastando daquilo que é o plano perfeito, o plano ideal de Deus, em razão destas confusões que se ouve por aí a respeito desta vida com Deus, desta conduta aonde o Senhor nos ensina através da sua palavra que devemos ser separados, apartados do mundo para podermos ter uma vida santa, justa, irrepreensível, uma vida piedosa. E, lamentavelmente, pastor, tem entrado já em nossos dias muitos falsos mestres, falsos doutores, que vão inserindo encobertamente heresias destruidoras, conduzindo muitas pessoas aí à perdição. Eu já estou atacando aqui, porque eu sei que o nosso tempo é curto, pastor. E só dar uns avisos aqui, pastor. Estamos também ao vivo pela Rádio Restauração Online, rádio oficial do Ministério Restauração. Deus abençoe nosso irmão Christian Crisóstomo, no estúdio de Porto Alegre. Também Deus abençoe a todos que estão pelo aplicativo da Rádio Filial 1 e também pelo canal do YouTube da Rádio Filial. Seja muito bem-vindo nesta manhã. Deus abençoe a nossa irmã Rose Laguna, da cidade de Viamão, já está conosco aí no chat da Rádio Filial 1 nesta manhã. E os irmãos vêm chegando aí, quem quiser fazer perguntas relativas ao tema, pode fazer. Deus abençoe. Vamos estar orando, tá? O Wellington, também a irmã Silvana, lá de Fortaleza, Deus abençoe, seja muito bem-vinda aí, ela está no canal Rádio Restauração Online. É isso aí, então vai divulgando, irmãos, vamos compartilhando
Vamos multiplicar aí essa mídia aí, né, compartilhando aí o canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos todos que estão também nos grupos da Rádio Filha 1, chegando nesta manhã. É isso aí, evangelista Vladimir já está no canal do YouTube. Bom dia, paz do Senhor, pastor Gerry, pastor Marcos, estamos conectados aqui em Cacequi, eu e minha esposa Silvia e o meu filho, irmão Giovanni, para aprendermos mais com este tema abençoado. Deus abençoe o evangelista Vladimir, da cidade de Cacequi. É isso aí, pastor Marcos Vargas, né? Aqui está frio, né? Estamos ainda passando esse processo do frio aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, transmitindo aí para todo o Brasil. Pastor Marcos, então vamos entrar no tema aqui, que seria usos e costumes, né? Parte 2, nesta manhã. E como eu falei, né? Quem quiser colocar no chat aí a sua dúvida, a sua pergunta, na medida do possível, dentro do tema, né? Responderemos. Pastor Marcos. A dúvida, ela gira em torno daquilo que é costume e daquilo que é doutrina. Relembrando apenas um pouco, ontem nós falamos a respeito disso, e costume é algo que se divide, porque não vou me memorizar muito, não vou trazer muito. Ela está em três grupos, costumes. Contrário à palavra de Deus, que nós temos muitas coisas aí contrárias à palavra de Deus. Também costumes de acordo com a palavra e paralelo à palavra. E nós nos detemos aqui mais naquilo que é o costume de acordo com a palavra de Deus. Porque existe, então, dois aspectos no sentido de costumes, conforme a palavra de Deus, que é o interpretativo e o aplicativo. Como nós poderemos ver a relação à vestimenta, é algo que nos leva a dar uma interpretação por causa que varia, às vezes, de uma região, de uma cultura e também da época. Porque nós vamos ver no Oriente Médio uma cultura com relação à vestimenta. E aqui no Ocidente temos uma outra cultura com relação à vestimenta, o que é vestimenta de homem, o que é vestimenta de mulher. Pois bem, isso nós tratamos no programa passado. E nós precisamos aqui observar também, agora, quando a palavra de Deus fala a respeito da decência, modéstia, pudor. O que é decência, modéstia e pudor? Tem que ser aí vai gerar um costume interpretativo. Nós teremos de ver aqui o comportamento, a maneira da pessoa vestir-se ou conduzir-se com modéstia, com pudor. Aí nós vamos interpretar aqui. E é interessante isto, porquanto agora nós não podemos nos igualar ou querer imitar o mundo. Porque o mundo, ele valoriza aquilo que é aparente. A humanidade, de uma forma geral, hoje, principalmente hoje, ela busca sempre gerar na sua aparência algo que atraia a atenção dos outros. Nós vemos por aí, nos dias de hoje, como a pessoa pode ser transformada através de uso de uma maquiagem e pode tornar a pessoa até parecida com algum outro, uma pessoa famosa, através da maquiagem. E aí, então, estas coisas são pertencentes ao mundo. Aí eu vou me
reportar para a palavra de Deus, eu vou usar alguns versículos aqui hoje para nós podermos ter esta base e os irmãos entenderem que nós não estamos falando algo para criar uma dúvida, mas, pelo contrário, nós queremos que os irmãos estejam cada vez mais fortalecidos naquilo que é a vontade de Deus, com base na palavra do Senhor. Primeiramente, nós vamos ver aqui... Pastor, eu não sei se nós falamos o conceito de costumes, né? O costume seria aquilo que é feito coletivamente, né, na congregação. Eu falei ontem, pastor. Vou falar ontem. Então, Eu falei ontem. Coletivamente, tá, irmãos? Eu expliquei o que era isso aí ontem. Até, se os irmãos quiserem, pastor, além da revista, né, nós temos aqui no discipulado, ó, no nosso discipulado do ministério, na página 174, 170, ali a partir da página 171, vai falar também sobre este tema. Faz parte do discipulado do Ministério Restauração. Pastor. O senhor mostrou a revista? Qual é que é, pastor, para os irmãos? A revista eu não estou com ela, está lá na estante, né? Mas que fala sobre o mesmo tema. Está aqui também no nosso discipulado, tá? Então, a mesma coisa que tem na revista, lá tem aqui no discipulado sobre costumes, né? Explicando. Amém. Essa parte que o senhor falou aí, costume segundo a lei interpretativo, temos 2 exemplos aqui, né? Do que é indecente e o que é a veste peculiar do homem e a veste peculiar de mulher. Tá aqui os exemplos aqui. Nosso discipulado. Tem na revista também, né? A revista... como é que é o título dela aí, pastor? Princípios da Vida Cristã. E você consegue essa revista aí na Tem também as obras da carne, né? Tem. E a gente acaba, né, observando todo esse contexto da palavra de Deus, e é claro, temos aí este manancial, né, das nossas revistas. Nosso amigo pastor Robson Soares de Souza, bênção de Deus este programa. Deus abençoe vocês. Pastor Robson está conosco. Glória a Deus. Aleluia. É uma honra ter o nosso professor aí conosco. Isso. Glória a Jesus. Posso seguir, pastor? Pode seguir. Ah, tá. E, meus irmãos, para nós darmos sequência aqui, porque nós ministramos escola bíblica, pastor, desde o início aí do ministério, então nós viemos absorvendo este conteúdo e podemos aqui trazer com clareza, com mais detalhes, né, aquilo que nós já recebemos, aquilo que absorvemos neste período e que está relacionado à palavra de Deus. E aí eu quero ler ainda alguns versículos. Eu vou ler ainda primeiramente no capítulo 11 do livro de 2 Coríntios, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. No capítulo 11, o apóstolo diz assim, versículo 2 e 3. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Eu vou me deter hoje, né, o nosso tempo não nos possibilita prolongar muito e detalhar algumas coisas mais, mas eu quero adentrar no tópico relacionado à vaidade humana. E isto é o que tem apartado muitas pessoas daquela comunhão, daquela intimidade, daquela vida de santidade que conduz a pessoa mais próximo de Deus. Porque a vaidade, nós sabemos que é
tudo ilusão, é tudo que está se referindo àquilo que é passageiro, aquilo que é vão. E nós precisamos ver o seguinte: próprio inimigo de Deus, Satanás, ele despertou em Eva, no corpo da Eva, na carne da Eva, todo o tipo de concupiscência, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e aí também a soberba da vida, que é o que o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, a partir do capítulo 2, do versículo 15, 16, 17, aonde ele fala a respeito disso. E nós que fomos já tirados do mundo para sermos do reino de Deus, nós, ainda que estamos neste mundo, vivemos neste mundo, todavia não pertencemos ao mundo. Isso aqui é necessário fazermos uma distinção disto. E eu posso usar a palavra de Deus lá no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, no livro de João, quando Jesus diz: não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Jesus fez uma distinção bem clara a respeito daqueles que passam a seguir a ele, porque agora estão focados naquilo que é pertencente ao reino de Deus. E a partir do momento que nós passamos a dar vazão, a dar lugar ao mundo, no sentido de nos comparar, ou querer nos comparar ao mundo, nós estamos nos afastando de Deus, e aqui é onde entra a vaidade humana, porquanto a pessoa acaba sendo iludida, sendo enganada pela própria serpente, e a pessoa vai abandonando aquilo que é a simplicidade de Cristo para querer comparar-se ao mundo, aonde muitos hoje têm sido enganados com seus sentidos corrompidos e abandonado esta simplicidade. É o que eu quero aqui me referir quando diz assim, Paulo dizendo: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, de que forma? Na concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo falava isto chamando a atenção da igreja, porquanto ele estava zeloso, porque necessário era preparar a igreja como uma virgem, alguém, uma igreja, um corpo puro para Deus, santificado, separado para Deus. E aqui está a nossa grande preocupação também. Eu quero ler alguns outros versículos, porquanto o tempo nos leva a ter que ser mais objetivos. A palavra de Deus fala aqui no capítulo 6. O senhor falou, pastor? Pastor, Sim. eu não falei. O senhor Certo. ouviu a minha voz? Eu acho que talvez seu microfone esteja ligado, não sei. Até a gente vai passar um pouquinho do horário hoje, porque a diaconisa Maristel não vai poder fazer o programa Jesus é o Caminho. Ela está enferma, né? Então, tá com a garganta bem afetada aí, tá? Fica bem tranquilo. É que daí também tem na Rádio Restauração Online, né, pastor? A Rádio Restauração Online termina aí, então, 9h55 minutos. Daí eu também não posso prolongar muito após as 10, pastor. Tem esse detalhe, eu já me programei para isso, né? E mais uma coisa, vamos pedir para o pessoal compartilhar com mais 5 contatos, né, pastor? Você compartilhar. Pelo menos 5, né? Pelo menos 5. Nós estamos vendo 5 pontos aqui na Rádio Filial 1 e 13 pontos na Rádio Restauração Online, né? Se compartilhar por 5, nós vamos para 25 na Rádio Filial 1
pontos, né? E na Rádio Restauração Online nós vamos para mais de 50, tá? Compartilhando com mais 5 contatos, meus irmãos. Ajude aí a expandir aí as nossas programações do Ministério Restauração e da Sim. Rádio Ideal. Pastor. E por se tratar de um tema relevante, acredito ser importante compartilhar isso, né? Pois bem, no livro de Gálatas, capítulo 6, e o versículo 12 diz assim, prestem bem atenção. Todos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Meus irmãos, eu fico apavorado porque alguns hoje que estão espalhando heresias, estão espalhando um evangelho que não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que quer conduzir a pessoa a uma vida de santidade. Estas pessoas não estão preocupadas com o reino de Deus, em cumprir a vontade de Deus. Estes estão mostrando que a aparência deve ser valorizada no sentido de que a pessoa pode usar, então, alguns penduricalhos que o mundo usa ou algumas formas de mudar a aparência como o mundo usa. Observe, isso aqui é perigoso, porquanto aí, então, para que eles não venham a ser perseguidos devido à cruz de Cristo, então eles procuram igualar-se ou comparar-se ao mundo. Mas, na verdade, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós temos uma pátria que é celestial, nós não somos deste mundo, é necessário fazer essa distinção. Eu destaco mais uma vez o que o Senhor Jesus falou a respeito nesta oração sacerdotal. O Senhor diz que não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. E o Senhor fala isto por umas 3 vezes, aproximadamente, 2 ou 3 vezes. E observe aqui, muitos estão, então, sendo atraídos devido à própria concupiscência que há no corpo, porquanto aí entra a concupiscência dos olhos, soberba da vida, onde o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, referindo a isso, dizendo, filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque então tudo que há no mundo, e aí ele traz isto, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo, ou seja, não é do nosso reino, não é daquilo que pertence a Deus e que nós fomos chamados para servir a Deus, para agradar a Deus e não ao mundo. Se formos perseguidos, se formos maltratados, se formos caluniados ou difamados ou tratados de forma negativa, glória a Deus, porque a palavra do Senhor mesmo diz no livro de Mateus, capítulo 5, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem, perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Vejam, será que nós vamos perder a oportunidade de sermos considerados pelo céu como bem-aventurados, como pessoas felizes, pelo fato de sermos perseguidos ou até mesmo caluniados e por aí vai outras coisas negativas que possam nos tratar, aleluia, devido ao reino de Deus, por causa da nossa defesa da fé. Ser perseguido não é nada incomum, não está nada fora daquele plano
relacionada ao Evangelho, pelo qual nós fomos chamados por Deus para sermos participantes do Evangelho, e não apenas espectadores do Evangelho. Deus nos chamou para sermos participantes, para viver a palavra de Deus, para que possamos dar testemunho da palavra, a fim de que a nossa lâmpada não se apague. Nós somos a luz do mundo e precisamos estar no auge, no sentido de que nossa lâmpada, nosso testemunho venha a refletir aos que estão em trevas que nós somos diferentes, que nós pertencemos ao reino de Deus. E isto está se referindo na maneira de vestir, na sua conduta, em todos os aspectos. É o que a palavra de Deus nos fala em 1 Tessalonicenses 5, 22, 23, onde diz que devemos em tudo nos santificar, aleluia, que todo o nosso corpo, alma e espírito, veja bem, e o mesmo 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra ainda nos fala no livro de Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vejamos que santificação é algo que procede do reino, e aí precisamos estar apartados do mundo. E aí alguém vai dizer o seguinte, pastor Jerry, alguém vai usar o seguinte argumento: mas no Velho Testamento, na antiga aliança, as mulheres se ataviavam, usavam joias, usavam estes penduricalhos. Não tem nada errado nisto, né? O povo de Israel, os hebreus, e aí eu vou dizer, meu irmão, nós não estamos mais na antiga aliança, nós estamos na nova aliança. E naquele tempo também, os pagãos usavam também isto, e em alguns aspectos eram usados também como adorno, e isso também gerava vaidade. Agora, nós andamos no Espírito, na nova aliança, nós somos guiados pelo Espírito e não pela carne. Antes era o povo que estava debaixo da lei e apenas eram legalistas. Nós hoje andamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito e não pela natureza velha, porque nós passamos pelo processo do novo nascimento, experimentamos Deus, experimentamos a renovação que há nesta nova aliança, a mente transformada, se é que tivemos esta experiência com o Evangelho de Cristo, onde nós fomos convencidos pelo Espírito de Deus que precisamos nascer de novo, precisamos obedecer agora a palavra na íntegra e não andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque o problema está aqui justamente na concupiscência da carne que se inclina para tudo aquilo que desagrada a Deus. Precisamos agora estar no Espírito. E o porquê? Qual é a vantagem no sentido de nós andarmos de acordo com aqueles que não conhecem a Deus e usam deste mundo de forma a valorizar-se a si mesmo? Aqui entra
a vaidade humana ou a concupiscência da carne, que se torna algo vão, algo ilusório, algo passageiro. O apóstolo João diz, inclusive, aqui, que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós vamos ver ainda a palavra de Deus quando fala aqui em Gálatas, conforme eu já havia lido antes para os irmãos, no capítulo 6 e no versículo 12, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, na sua velha natureza, esses vos obrigam, querem também obrigar. Tem irmãs que estão lutando aí, tem jovens que estão sofrendo nas escolas, nas universidades, porque há os mundanos ou aqueles que se dizem até mesmo seguir a Cristo, mas a sua aparência não demonstra isto, a sua conduta não externa esta verdade a respeito do Evangelho. E aí, querem também que você faça como eles, ande como eles, porque por causa que eles não suportam ter que ser perseguido, onde ouvem, você é um ultrapassado, você é um quadrado, você é uma pessoa que não é moderna, você é uma pessoa, parece uma velha, ou também os nossos irmãos sofrem esse tipo de coisa. Pastor Gerry, eu preciso tomar uma água aqui. É isso aí, pastor. E é verdade. Eu até peguei aqui o costume segundo a lei interpretativo sobre a vestimenta. Eu vou ler aqui para os irmãos, já que estamos falando de uso e costumes. O exemplo 2 aqui da revista, né? O que é veste peculiar de homem e veste peculiar de mulher? É uma pergunta. Outra questão interessante é a norma de Deuteronômio 22, versículo 5, quando Deus ordena que o homem não vestirá veste peculiar de mulher e nem a mulher vestirá veste peculiar de homem. Vemos, nesse caso, mais um mandamento que depende, para ser posto em prática, da construção de um costume interpretativo, ou seja, a adoção de uma interpretação que, aplicada na prática, produzirá o surgimento de um costume que pacificará a questão dentro da comunidade religiosa. A primeira averiguação que deve ser feita é sobre qual é a veste peculiar do homem e da mulher, no contexto em que vive aquela comunidade, que deseja obedecer à doutrina de Nosso Senhor. Peculiar é aquilo que é atribuído particular de uma pessoa própria, especial. Assim, a veste peculiar do homem será a veste que, naquela civilização ou cultura, é própria, atributo particular, que caracteriza o traje masculino. Constatada essa particularidade, a comunidade adotará, então, o uso daquela peça de vestuários, né, em todos os seus membros do sexo masculino. Assim surgirá um costume interpretativo, cuja desobediência implicará ofensa ao próprio mandamento interpretado. Tá. Então, o pastor Marcos Vargas já falou aí, já no início da programação, ele já falou ontem também, né, o que seria a doutrina, tá, irmãos? A sã doutrina e usos e costumes, tá? Tem uma diferença aí. Agora nós estamos falando aqui sobre usos e costumes, né? Nesse modo interpretativo aqui, segundo o costume interpretativo, o que diz aqui na revista? Que nós devemos averiguar naquela cultura, né, naquele país, o que identifica ser um homem, né? O que a veste particularmente vai identificar, aquele ali é um homem e aquela é uma mulher. Vamos supor, se for em outro lugar no Oriente, né, a gente vai ver aí que as pessoas usam uma túnica, os homens usam uma túnica pelo joelho, né? Eles não são obrigados a usar
vamos supor, calça lá em Israel, né, para dizer que são homem, porque lá, para ser homem, usa-se uma túnica até o joelho e uma túnica até o tornozelo. A túnica até o joelho é da parte masculina e a túnica até o tornozelo é da parte feminina, tá? Deixa eu pegar aqui, conferir aqui, irmãos. Os homens usam túnica pelo joelho e as mulheres pelos tornozelos. Ele deverá vestir uma túnica que cubra até os joelhos e sua esposa, por sua vez, deverá usar uma veste que lhe cubra até os tornozelos. Então, lá, na cultura deles, seria identificado um homem que usa uma túnica até o joelho e uma mulher usa a túnica até o tornozelo, é identificada como mulher, né? Seria o sexo feminino. Veja que é diferente aqui no Brasil, né, pastor? Aqui no Brasil, seria o que identifica um homem? A calça, né? Até se você vê de longe, né? Você vê uma pessoa de vestido lá de longe, você perguntar para uma criança, né? É um homem ou uma mulher que está vindo lá? Vai dizer, qualquer criança, qualquer pessoa vai dizer que é uma mulher porque está de vestido, né? Então, porque é a vestimenta da mulher. Que aqui no Brasil, dentro da nossa cultura, seria esta vestimenta. E até é bom lembrar, pastor, que lá nos anos de 1970, lá, essas vestimentas eram muito usadas, né? Até por pessoas que não eram cristãs, não participavam de uma igreja doutrinária, era um costume já da cultura brasileira, né? Então, já é a cultura. Eu me lembro aí, quando era guri, né? Então, as vestimentas, independente se era crente ou não era crente, era a mesma, né? Era a mesma. Então, hoje, inverteu. Outro ponto também chama atenção a gente não sabe mais quem é as vovó, né? As vovó, as bisavó, né? Vai na rua, tu não consegue mais identificar, irmãos. Infelizmente, né? Aquelas velhinhas, aquelas idosas de cabelos brancos, que quando nós éramos criança, víamos muito, né, nos armazém. Antes era armazém, mercado, irmão, nem existia mercado grande assim como existe hoje, era o tal da tenda, da venda, né? Da venda e o armazém, né? Onde você ia, né? Onde você passava, era aqueles cabelinhos brancos, né? Do vovô, da vovó, da bisa, do biso. E hoje, né, infelizmente, você não identifica mais, né? Você vê ali a bisa, o biso, né? Vê ali o tataravô, né? Assim, já não tem mais aqueles cabelos brancos, né? Então, infelizmente, né, pastor? Infelizmente aí tem se mudado muito, né? E as igrejas que pregam o contrário à vaidade, que pregam ainda os usos e costumes, são tidas como monstruosas, né? Tidas aí como, né, uma coisa fora do mundo, né? Mas graças a Deus por isso, né? Que estamos fora do mundo, né? Que nos vejam assim. Pastor. Sim, pastor, correto, né? Isso não é de agora, né? Isso já acontecia também no passado, e nós podemos ver que é algo normal, não tem nada em comum nisto. O que compete a nós é tão somente cada vez mais nos firmar em Deus, nos fortalecer em Deus, ter verdadeiramente a nossa fé firmada na rocha, na palavra de Deus, sermos firmes e constantes na obra de Deus, porque isto vai gerar sempre, naqueles que não conhecem a Deus, esta estranheza pelo fato de nós mantermos uma certa cultura, que é uma cultura do céu, uma cultura que vem de Deus. Assim como nós vemos aqui mesmo no Brasil, algumas pessoas, pastor, o senhor deve ter observado isto, o senhor tem viajado bastante, em alguns
municípios do nosso estado do Rio Grande do Sul, onde nós moramos e nós vemos, tem pessoas que vêm de outras nacionalidades, do Oriente e de outras regiões, eles vêm e mantêm aquela mesma vestimenta da cultura da onde eles eram. Eu observo isso aqui em Porto Alegre, tem, né, aqueles que vieram de outros continentes, por exemplo, do continente africano, tem alguns que ainda vestem-se de acordo com a cultura africana, outros do continente do Oriente Médio, né, da Ásia, eles também vêm, a gente observa aqui, eles ainda mantêm aquela mesma cultura, ou seja, eles vão ser rechaçados, chama atenção realmente, né? Chama atenção quando a gente vê isso aí. Mas é o que nós queremos aqui fazer essa comparação. Se alguém nos vê de uma forma diferente, vestimentas, penteados, né? Nós não usamos pintura, nós não usamos cabelos mascarados, nós somos de uma outra cultura, nós somos do reino de Deus, aleluia. Isso aqui que é interessante destacar, pastor. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 3, ele diz o seguinte, a partir do versículo 3, diz assim, a respeito das mulheres: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Observem aqui, irmãos, isso aqui o apóstolo Pedro trazendo isto, referindo-se já à nova aliança. E tudo isto é para que nós venhamos a agradar a Deus andando no Espírito, porquanto agora nós temos este conhecimento claro que há uma distinção. Nossa pátria é a celestial, nossa cultura é a do céu. Nós precisamos andar segundo aquele que é o nosso rei. O Senhor é o nosso rei. O Senhor é o que nos trata por filhos. E se nós somos filhos, precisamos andar segundo estas regras. A questão da antiga aliança era diferente. Agora é outra aliança, aonde nós precisamos observar estes princípios que a Bíblia nos ensina, nos apartando do mundo, ou seja, sendo separados para Deus, não mais vivendo de acordo com o mundo, mas sim de acordo com esta cultura do céu. Porque o mundo passa, vocês podem observar, o mundo vai gerando novidades, vai trazendo coisas justamente para valorizar aquilo que é aparente. E muitos estão seguindo estas dissoluções, e eu chamo a atenção aqui para você, principalmente jovem, cuide, não ande segundo estes conselhos do mundo, observe a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é a nossa bússola. Nós somos guiados pela palavra de Deus, e o Espírito de Deus que está em nós, ele nos ensina, revelando a vontade de Deus, a palavra de Deus, para que possamos viver neste mundo uma vida sóbria, justa e piedosa, uma vida de intimidade com Deus. Não podemos compactuar com as mesmas obras do mundo.
e quando fala relacionado a estas questões do enfeite, dos adornos, está se referindo justamente à concupiscência da carne. E isto, você pergunta ao Espírito de Deus, o Senhor se agrada disso, que eu me iguale, que nem as pessoas que estão sem Deus? É da tua vontade que eu me vista desta maneira? Porque o próprio corpo não é para mostrar os contornos ou a linha do corpo, a silhueta, mas é para apresentar-se a Deus em um corpo santificado, consagrado ao Senhor. Pastor Gerry, estamos encerrando lá em Porto Alegre. Verdade, pastor. Já está quase encerrando em Porto Alegre. E queremos agradecer os nossos irmãos que estão pela Rádio Restauração Online. Está aí uma audiência grande na Rádio Restauração Online. O irmão Fernando Fontoura, glorificado seja Deus, Criador dos céus e da terra. Irmã Marli Correia, Deus abençoe a irmã Marli Correia. Estaremos aí em Dr. Ricardo no dia 5 de setembro. Irmã Sônia Caspari, ela é de Bom Princípio na escuta, palavra maravilhosa. Genésio Teodoro pergunta, pastores, a vestimenta decente não faz parte da doutrina da santificação? Perfeito, isso mesmo. Porque é como uma moeda, né, Genésio? É como uma moeda. Ela tem dois lados, né, pastor? Se ela perder um dos lados, ela perde o seu valor. E estamos aqui agora encerrando a nossa programação e só deixar aqui só uma observação, porque a grande estratégia, pastor, do diabo é fazer com que a igreja fique igual ao mundo. A grande estratégia do diabo é não ter mais diferenças entre a igreja e o mundo, meus irmãos, tá? Então esta é a grande estratégia do diabo. A pessoa pode chamar nós de legalista, pode chamar, dizer que isso aí é tempo da antiguidade, da era da pedra, né? Não, mas não é, irmãos. Porque a grande estratégia do diabo é fazer com que a igreja se pareça cada vez mais com o mundo. E perca a autoridade. É isso aí, pastor. E ela, cada vez mais parecida com o mundo, ela vai perder a sua autoridade. Porque aí tem aquela frase, né? Aquele versículo que diz, eu não vos conheço, né, pastor? Pastor, Jesus, mas nós pregamos em teu nome, né? Profetizamos, mas eu não vos conheci. Fala, pastor. Pois é, esse grupo aí vai se levantar, né? O que o Senhor Jesus falou, né? Aí ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que o Senhor falou é o que nós lemos aqui, onde a serpente corrompe os sentidos. A pessoa, ela fica enganada, assim como a serpente enganou a Eva, engana também a outra. Quero fazer mais.